Eu sou o professor Leandro, responsável pela biologia. A biologia, na verdade, ela é dividida em duas frentes. Tá? Então, nós vamos ter durante a semana 2 professores trabalhando em biologia. E para a galerinha que estava aqui na semana passada, o pessoal presencial, deve lembrar que nós começamos a revisar os grupos de seres vivos. Então, é sempre bom lembrar, tanto para o pessoal que está aqui presencial, como para a galerinha que está assistindo no computador, na internet, lembrar sempre de acessar o nosso site, né? Está aqui embaixo. Quem está no computador está vendo aqui, né? O nosso link. É interessante porque você pode tanto se cadastrar e após o cadastro, né, assistindo as aulas ali no YouTube, você pode fazer o download desse nosso material. Então, só lembrando que é muito interessante você entrar na homepage aqui do aulaomvivo.com.br, você vai baixar a apostila, certo? No caso aqui, nós vamos começar a Biologia B, na unidade de número 11. Para quem for acompanhar pela apostila, unidade número 11, você vai ter então a partezinha introdutória sobre a classificação dos grupos de seres vivos. Então, só para relembrar um pouquinho, semana passada você revisou comigo que na classificação dos seres vivos você separa em 6 grandes grupos. Inclusive, desses 6 grandes grupos, essa diversidade toda, usamos 3 critérios importantes para poder diferenciar esses 6 grandes grupos. Comentamos um pouquinho a organização dessa célula, lembrando de seres uni e pluricelulares. Lembramos da organização do núcleo, presença de uma carioteca, uma membrana organizada, diferenciando esse material genético do citoplasma. Portanto, você tem seres procariontes e eucariontes. E o terceiro critério, que também conseguimos revisar, foi a parte de nutrição, o metabolismo. Os seres que têm capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, os autótrofos, autotróficos, e aqueles que dependem de uma fonte externa, não conseguem produzir seu próprio alimento, os heterótros ou heterotróficos. Tranquilinho? Podemos então um pouquinho para frente? Legal. Então, seguindo o nosso bate-papo, dentro do grupo, ou melhor, dentro da diversidade dos 6 grandes grupos, você provavelmente vai lembrar dos 5 grandes reinos. Tranquilo? 5 grandes reinos, na sequência monera, protista, funguinhos, as plantas e os animais, e de repente você teria esse 6º grande grupo, que é vírus, que pelas características desse grupo não estão enquadrados em nenhum dos 5 reinos. Perfeito? Quais seriam as características importantes de vírus? Primeiro, olha só que interessante ali, um caso à parte. Por que um caso à parte? Não vou encaixar vírus então dentro da classificação dos 5 reinos? Não. Mas como é que fica? Enquadro eles como sendo um ser vivo? Ou de repente não é considerado um ser vivo? É uma discussão interessante. Vamos ver. Pelas informações que aparecem aqui, pelas características que a gente vai conversar um pouquinho, de repente você pode, no finalzinho dessa parte sobre vírus, chegar a um veredicto, vamos dizer assim. Se é um ser vivo ou não é um ser vivo. Não apresentam células. Palavra importante entre parênteses. Acelulares. Tu viu que já de cara nessa primeira característica, já pega um dos critérios da classificação dos 5 reinos? Qual era o critério? Número de células. Ser uni ou ser pluri. Se eu pego o grupo do vírus, ele está dizendo que não apresenta células, já bate de frente em uma das características. Ok? Sem metabolismo próprio. Interessante? Também é um critério da tabela. Não vou poder classificar o nosso querido vírusinhos como sendo autótrofo ou heterótrofo. Ele não tem metabolismo próprio. E perceba que aqui, quando você pega não apresentam células, também fica complicado você querer classificar em termos de núcleo organizado ou não. Procarionte e eucarionte. Se não tem célula, automaticamente eu não posso também classificá-lo com relação à organização do seu núcleo. Ok? Então, pelas duas informações, não tem célula e não tem metabolismo próprio, dá para entender por que vírus não está enquadrado nos 5 reinos. Tá boa? Um pouquinho para frente. Presença de material genético. Vírus de DNA ou vírus de RNA. É claro que tem alguns estudos mais atuais que estão dizendo que algum tipo de vírus pode ter os 2 materiais genéticos. Então, no lugar de ou, talvez seja E. Mas, por enquanto, mantemos assim. Vírus de DNA ou vírus de RNA. Percebeu uma coisa interessante? A presença de material genético nesses organismos seria um indicativo para poder considerar como sendo ser vivo? Eu não podia usar como critério de ser um ser vivo para diferenciar de um não vivo a presença de material genético? Legal, vírus tem. Moléculas de proteínas. Quer dizer, junto com esse material genético, o DNA ou o RNA, eu tenho um envoltório
nessa constituição viral que é formada por proteínas. Muito interessante essa última frasezinha. Uma brincadeirinha que eu gosto de fazer para os meus alunos. Lembrar sempre, estou fazendo uma prova, apareceu uma questãozinha sobre vírus, tente lembrar daquelas 3 letrinhas pequenininhas que estão ali no finalzinho. PIL. Todos os vírus são PIL. Ou seja, todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Frasezinha interessante. Por isso mesmo que geralmente quando você vê a palavrinha ou escuta a palavrinha vírus, você já associa automaticamente com alguma doença. Você vai lembrar que como eles são parasitas, na grande maioria das vezes eles têm o quê? Uma relação estreita com a gente porque são causadores de diferentes doenças. Intracelulares, obrigatoriamente o vírus tem que fazer o quê? Ou ele vai entrar dentro dessa célulazinha, ou colocar dentro dessa célulazinha hospedeira o seu material genético. Obrigatório. Porque quando o vírus não está na célula hospedeira, ele tem, na maioria das vezes, pouco tempo de vida. Não sobrevive fora dessa célulazinha hospedeira. Legal? Então, os vírus são PIL. Parasitas intracelulares obrigatórios. Professor, se o vírus não tem célula, ele é acelular, como é que é a sua constituição então? Como é que ele é? Então, de repente, a figurinha te ajuda. Olha que bacana. Vírus, características básicas, possuem um único tipo de ácido nucleico. Ou vírus de DNA, ou vírus de RNA. Inclusive, esse é um critério de classificação. Dependendo do tipo de material genético que o vírus tem, eu chamo vírus de DNA e vírus de RNA. Tranquilo. Possui uma cobertura proteica chamada capsídeo, palavrinha interessante. Às vezes recoberta por um envelope de lipídios e proteínas e carboidratos, que daria uma proteção adicional a esse vírus, envolvendo o ácido nucleico. Não sei se tu percebeu, quem é o vírusinho que está ali desenhadinho? Esse é famoso. O vírus HIV, o importante vírus da AIDS, perfeito, SIDA, como queira, o vírus da imunodeficiência humana, traduzindo a siglazinha que está ali, com a presença desse envelope protetor, nem todos os vírus têm. Um pouquinho mais abaixo, essas proteínas que formam o capsídeo, isso todos os vírus têm. E no seu interior, o material genético. Tu viu uma coisa interessante ali no cantinho? O material genético do HIV é o RNA. Opa, tá aqui, ó, RNA viral. Por isso que esse vírus é classificado como vírus de RNA. Joia? Um pouquinho à frente. Tu viu que mostrou ali uma palavrinha bacana ali, ó? Proteínas do capsídeo, RNA viral, beleza, envelope, proteínas virais incorporadas no envelope, mas aparece também uma coisa curiosa. Vou aproveitar, já que ele está fazendo a propagandinha do HIV. Alguns vírus são chamados de retrovírus por quê? Retrovírus. Retro para trás. Pela presença, dentro desse capsídeo, de uma importante enzima que consegue fazer o quê? O processo de transcrição. Por isso, chamada de transcriptase. Não sei se você recorda, rapidinho, quando você pega o tal dos ácidos nucleicos, a capacidade que o DNA tem de formar o RNA, um processo conhecido como transcrição. Então, normalmente, quando você fala de transcrição, o que é? O DNA servindo de modelo, de molde para fazer o RNA. Mas o que esses vírus de RNA chamados retrovírus fazem? O inverso, o contrário. A partir do RNA viral, produzir o DNA. Por isso que se fala transcriptase reversa, o nome da enzima que tem a capacidade de fazer o DNA a partir do RNA do vírus. Tudo bem, figurinha? Então, basicamente, se eu não posso dizer que o vírus tem célula, ele é constituído pelo quê? Por um envoltório de proteínas, o capsídeo, cujo interior guarda o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Até aqui tudo legal? Então vamos um pouquinho para frente? Tocamos um pouquinho para frente. Daí, ó, a propaganda que eu fiz agora há pouco, tá a explicaçãozinha aqui nesse slide. Os retrovírus, ou seja, vírus que tem o RNA, só toma cuidado. Nem todo vírus de RNA é um retrovírus, mas todo retrovírus é de RNA. Possui a tal da enzima transcriptase reversa, ao invés de DNA como ácido nucleico. Uma vez dentro da célula hospedeira, a transcrição reversa de RNA para DNA é realizada por essa enzima. Tem uma capacidade importante que eles têm. Esse novo DNA é incorporado no DNA hospedeiro, onde transcreve novos genomas virais e o RNA sintetiza novas capas de proteína e transcriptase reversa. É assim que ele consegue comandar a célula hospedeira e realizar o seu processo de reprodução. Exemplo, o vírus da AIDS ou HIV, que estava no slidezinho anterior. Tudo legal? Bacana? Bacana. Por falar em reprodução, o vírus não consegue se reproduzir sozinho. Lembra a palavrinha que estava agora há pouco.
Ele é obrigatório a invadir uma células hospedeira. Parasitas intracelulares obrigatórios. Ok? Primeira figurinha. Dá uma olhadinha ali, ó. Ciclo lítico. Ciclo vital dele. Lítico. Provoca a morte da célula hospedeira. Olha só que interessante a figurinha. Figurinha bem didática, bem legal de entender. Começa aqui embaixo. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Você tem uma célulazinha bacteriana. Aderida a essa célulazinha bacteriana, o vírus, nesse caso aqui ele é chamado de bacteriófago, olha que nome bonito. É um vírus específico que parasita, que vai agir sobre a célula bacteriana. Ele gruda na parede celular dessa bactériazinha e consegue introduzir o seu DNA dentro dessa célulazinha. Perceba que com a corzinha aqui ficou bacana. Aparece todo o DNA da bactériazinha solto aqui, porque tu vai lembrar que a bactéria é procarionte, não tem o núcleo verdadeiro, e aparece ele injetando dentro dessa célulazinha um pedacinho de DNA viral. A corzinha ficou bacana, dá para ver a diferença. Você vai um pouquinho mais para a direita, e o que acontece a partir desse momento? Coitadinha da bactéria. Ela vai começar a trabalhar como se fosse uma escrava em função do vírus. Ela começa a utilizar a sua maquinaria metabólica para produzir novas peças virais. Dá até para fazer uma brincadeirinha, uma comparação. Como se fosse uma fábrica, automóvel, por exemplo, uma linha de montagem. A bactéria é a fábrica. E ali dentro, as proteínas, o material genético dessa bactériazinha vai produzir novas partes do vírus. Perceba que aqui no cantinho já tem, dentro da célulazinha montadinha, construído, vários novos vírus. Portanto, para fechar o ciclo, olha a figurinha aqui no cantinho. Por que ciclo lítico? Lítico, tu tem que lembrar de lise. Lise é quando a célulazinha rompe, arrebenta, estoura. E é o que está acontecendo ali no cantinho direito, na partezinha de baixo. Devido à grande quantidade de vírus que foram produzidos ali dentro, essa bactériazinha acaba rompendo, claro que ela morre, coisa óbvia, liberando no ambiente milhares de novos vírus. Se a palavrinha é ciclo, o que vai acontecer com cada um desses vírus que foi formado, liberado, a partir da ruptura dessa célulazinha hospedeira? Começa tudo de novo. Ciclo. Cada um desses vírusinhos, esses bacteriófagos que são liberados, vão procurar uma nova bactériazinha para começar tudo de novo. Ficou joia? Tudo bem? Porque ciclo lítico provoca a morte dessa célulazinha por ruptura da membrana. Tranquilo? Mas existe o ciclo lisogênico. São dois, tá? Não se estressa, são dois. Ciclo lítico, ciclo lisogênico. Lisogênico, inicialmente não provoca a morte da célula hospedeira. Então, se você observar, a figurinha é muito parecida com a anterior. O bacteriófago, novamente, acopla-se à célulazinha hospedeira, injeta o seu material lá dentro. Esse material genético do vírus acopla-se à da bactéria, só que bacana que ficou aqui, ó. O DNA bacteriano representado pelo fiozinho azul. Aderido a ele, o pedacinho vermelho que é do vírus. Tranquilo? Aí tu observa que aqui embaixo aconteceu uma coisa interessante, que é específica do ciclo lisogênico. A célula, nesse primeiro momento, não sofre lise, não vai arrebentar. Na verdade, ela sofre o quê? Reprodução. Essa célulazinha vai se dividir. Então, a partir de uma célulazinha bacteriana inicial, duas novas bactérias são formadas. Não sei se tu percebeu uma coisa interessante. As duas bactériazinhas filhas, formadas, carregam junto o DNA do vírus. Ou seja, para essa célulazinha poder se dividir, o que aconteceu com o material genético primeiro? Duplicou. Como eu estou com o material genético meu e junto o do vírus, ao duplicar o meu material genético, eu estou duplicando do vírus junto. Quando essa bactériazinha se divide formando duas novas, a tal da bipartição, aquele processo de reprodução simples desses seres unicelulares, quem é que está de carona? O vírus. Esse é o ciclo lisogênico. Então, num primeiro momento, não provoca a morte da célulazinha. Mas olha o que ele botou. Pode se transformar em um ciclo lítico. Faz sentido. Porque uma célula formou duas. Essas duas podem formar quatro. Quatro formar 8, 16, 32, 64, 128. Então eu posso ter, depois de um certo tempo, uma população com milhares de novas bactérias, todas elas contaminadas com o DNA do vírus. Só que tem aluno que vai olhar a figurinha e faz uma pergunta muito interessante. Professor, mas espera aí, aonde está o vírus? Aonde que foi formado um novo vírus? Aqui eu só estou enxergando o DNA do vírus sendo passado para as células filhas. Boa observação. Por isso o que ele botou aqui. Ó. Em muitos casos, você vai ter o quê? A passagem do ciclo lisogênico para o ciclo lítico. Uma alteração, por exemplo, de algum fator ambiental, temperatura,
pode fazer com que esse DNA viral que está latente, quietinho ali dentro, desperte e o ciclo lisogênico passa para ciclo lítico, levando essa célulazinha à ruptura, liberando novos vírus. Show, gente? O que é show? Na boa? Quer pegar um exemplo prático? Exemplo prático? Olha a perguntinha que eu te fazer. O nosso exemplo de vírus não foi HIV? Foi. Que todo mundo conhece, famosíssimo por causa do quê? Da AIDS. Então lá vai a perguntinha. Por que algumas pessoas, quando entram em contato com esse vírus, já começam a manifestar os sintomas da doença? Que tu sabe que é uma doença oportunista, que aproveita que o teu sistema imunológico... Tranquilo? E como é que tu me explica que outras pessoas entram em contato com esse vírus e podem ficar assintomáticas, sem sintoma nenhum, até cerca de 4 anos? Está aqui. Claro que o sistema imunológico de cada um é individual, genética. Mas esse ciclo aqui do vírus não ajudaria a explicar? Ou seja, em algumas pessoas, logo após a contaminação com o vírus, já entraria no ciclo lítico. Ou seja, a pessoa já teria o quê? Os seus linfócitos, as suas células de defesa, perfeito? Abaladas, destruídas, comprometendo o seu sistema imunológico. Em outras pessoas, o que vai acontecer? O vírus entra em ciclo lisogênico. O vírus está no corpo da pessoa, ok? Mas não está o quê? Resultando em nenhum sintoma. Por isso que se fala assintomático. Essas pessoas, até às vezes eu uso um termozinho interessante, são perigosas. Por que eu falo que essas pessoas são perigosas? Como elas não têm nenhum sintoma, elas acham que não são portadoras do vírus. E se for uma pessoa na idade reprodutiva e tem muitos parceiros, como ela se sente segura, acha que não tem nada, transa com seus amigos, colegas, sem nenhuma proteção. E acaba o quê? Passando o vírus para essas pessoas. Pegou a ideia? Ok? Me diz uma coisa, só para fechar aqui a partezinha de vírus. Comentei agora há pouco contigo que, como os vírus são parasitas intracelulares, geralmente a gente lembra de doenças. Então não vai esquecer que os vírusinhos têm relação estreita com algumas doenças em nós humanos. A apostila, quando você baixar, vai ter uma tabela muito interessante na apostila, que não cabe agora, depois você dá uma olhadinha com calma, uma listagem de alguns exemplos de doenças provocadas por vírus. Para fechar essa partezinha de vírus, e o lado positivo, professor? Vírus só existe aqui na natureza para nos provocar doença? Não teria um aspecto positivo desses organismos para nós? Um bem interessante, claro que eu vou puxar para o meu lado, biologia. Já ouviu falar de controle biológico de pragas? Interessante. No lugar de você utilizar um produto químico para combater um determinado organismo na lavoura, usar um veneno e pulverizar aquela plantação, o que tu acha de usar um vírus? Como assim? O vírus que combate a lagarta da soja. Estou sendo bem específico nesse meu exemplo. É um vírus que você pode lançar sobre a plantação da soja, e esse vírus vai ser o quê? Específico sobre a lagartinha. É um parasita específico dessa lagarta que vai eliminar essa sua praga nesse meu exemplo. Ok? Um aspecto positivo? Joia. Então vamos um pouquinho para frente. Primeiro grande reino. Opa! Primeiro grande reino, legal. Na classificação, o reino Monera, formado pelas bactérias e cianobactérias, certo? Um grupo bastante numeroso, abundante, diversificado, extremamente importante, com uma relação bastante estreita com a gente. Principalmente quando a gente lembra das famosas bactériazinhas. Olha lá que legal. Isso aqui é a nossa tabela. É claro que o pessoal que está assistindo online tem que pegar na apostila e olhar a tabela de classificação que foi nosso comentário da aula passada. Olha lá, procariontes não tem o núcleo verdadeiro. Tem núcleo, mas não é verdadeiro, porque falta-lhes a carioteca. Unicelulares, formados por apenas uma célulazinha. Célula formada por 4 componentes fundamentais, a qualquer célula. Ok. Bactériazinha tem esses componentes. Hialoplasma, o nosso querido citoplasma, ribossomos, cromatina, material genético, e membrana plasmática. Ok? 4 componentes, típico de uma célulazinha. Além do DNA cromossômico, a maioria das bactérias apresenta o plasmídio, que é um material genético em forma de círculo, espalhados pelo hialoplasma. Interessante. Você vai ver daqui a pouquinho a figurinha disso. Cianobactérias, o outro grupo. Quando você pega o grande reino Monera, além das bactérias, existem as cianobactérias. Antigamente, cianofícias. Mais antigamente ainda, algas azuis. Hoje, cianobactérias. Contém pigmentos fotossintetizantes, clorofila, mas não dentro de cloroplasto. Por quê? Porque são seres procariontes.
Então esse pigmento fotossintetizante das cianos fica o quê? Espalhadinhos no citoplasma da célula, não guardados dentro de uma organela membranosa específica. Muito bem, já que eu vou falar de célula pela primeira vez, não custa fazer a propagandinha. Que propagandinha? De uma célula bacteriana. Olha só que bacana a legenda. São várias estruturas, ok? Mas perceba que você vai encontrar em muitas bactérias um envoltório chamado cápsula, a parede celular e a membrana plasmótica. 3 envoltórios. Completinho isso aqui, ó. 3 envoltórios protegendo a célula. Cápsula, parede celular e membrana plasmática. A cápsula varia, tá, gente? Algumas bactérias têm, outras não. Agora, a parede e membrana, todas. Dá uma olhadinha no citoplasma. O que chama a atenção desse citoplasma? A presença de nucleóide. O nome dado a esse local específico onde fica o DNA. Lembra que eu não posso falar núcleo. Ok? Não tem a carioteca. Então esse material genético soltinho aqui, está ali, ó, DNA associado ao mesossomo. Quem? Mesossomo. Essa invaginaçãozinha aqui da membrana, tá o nomezinho aqui em cima, mesossomo, onde fica aderido esse material genético, onde fica aderido esse nucleóide. Ok? Enzimas relacionadas com respiração, então está dando exemplo aqui do metabolismo dela. Não existe organelas membranosas para guardar um cloroplasto, uma mitocôndria, não existe, ok? Ribossomos, tranquilo? Lembra que organela universal, todas as células têm. Síntese proteica, ribossomos. Citoplasma, membrana, tudo bem? Opa, tem mais 2 palavrinhas aqui interessantes para te chamar a atenção. Primeiro, a palavrinha fímbrias, ok? Parece uns pelinhos que a bactériazinha tem ao redor. Fímbrias não tem função de locomoção. Tem aluno que olha e diz, ah, que bacana, um monte de cílios. Não. Na verdade, a bactériazinha pode ter um longo e poderoso flagelo que permite a sua locomoção. Ok? As fímbrias, na verdade, são estruturas ligadas a reconhecimento, percepção do meio. Algo que aproxima, ou ela se aproxima de alguma coisa. Reconhecimento de o que existe ao redor dela. E a outra palavrinha que eu acho interessante para fechar a figurinha, é a propagandinha do slide anterior. Fragmento, pedacinho do DNA que fica soltinho no citoplasma, chamado de plasmídeos. Ok? Ficou bacana a figurinha? Então vamos um pouquinho para frente. Formas. Olha só que diversidade grande que existe nas formas das células bacterianas. Eu te chamaria a atenção, de todas as que estão aqui, eu te chamaria a atenção de algumas. Por exemplo, a forma redondinha, que são chamados cocos. Aí, claro, dependendo do número de bolinhas, você fala diplococos, 2, streptococcus, numa sequência aqui de uma linhazinha, estafilococcus, formando uma espécie de um cacho, com várias células agrupadas. A forma muito interessante que são chamados bacilos, aqui embaixo. Os bacilos, um bem conhecido é o bacilo de Koch, que provoca em nós humanos a tuberculose, interior dos pulmões. Outra muito interessante, os espirilos. Um exemplo de bactéria bem famosa desse tipo, as espiroquetas. Aquelas bactérias que a gente vai lembrar quando tem problema de enchente. Água contaminada, a pessoa tem que andar naquela água para sair daquela situação de risco e acaba se contaminando com essa bactériazinha. E para fechar, mais um exemplozinho aqui do lado, os vibriões. Curvadinha assim, olha que bonitinha. Vibrião é uma bactéria também muito conhecida porque uma doença ligada à contaminação da água. Cólera. Aí de repente você lembra de quem? Vibrião colérico, o nome dela. Por que vibrião colérico? Porque é uma bactériazinha que tem esse formato curvadinho como está ali. Show! Reprodução. Por serem extremamente simples, as bactérias assexuadamente reproduzem muito rápido. Em pouco tempo, o número de indivíduos formados é muito grande. Qual é o processo típico de reprodução assexuada das bactérias? A chamada divisão binária, ou bipartição, ou cisseparidade. Desses 3 nomezinhos, perfeito? Um dos mais utilizados vestibulares é a palavrinha bipartição. Ok? Esse tipo de reprodução é um processo em que uma única célula se divide em 2, mitose, divisão celular, originando 2 células geneticamente idênticas. Clones, cópia. No processo assexuado, lembra, não existe variabilidade. Os indivíduos formados são geneticamente idênticos. Capacidade que as bactériazinhas têm para resistir a uma mudança muito drástica do meio. Uma mudança drástica de temperatura, umidade, nutrientes. Ela não morre. Ela pode formar o quê? Esporos, que são estruturas de resistência. Pode permanecer inerte nesse estágio de esporo por um longo período até as condições se tornarem favoráveis novamente. Sexuada, tranquilinho.
Apesar de usar a palavrinha sexuada, pelo amor de Deus, não vai querer procurar em livros bactérias fazendo sexo. Então por que é sexuado, professor? Porque existe variabilidade. Que processo mais importante? Para quem gosta aqui, pode até pesquisar um pouquinho mais. Eu estou te chamando a atenção para o mais conhecido e importante. A tal da conjugação. Bactéria doadora envia parte do seu DNA para uma receptora. Como é que se chama esse pedacinho do DNA que é passado de uma bactéria para outra? O tal do plasmídio, que a gente viu agora há pouco na figurinha anterior. Essa se divide e origina bactérias diferentes, claro. Porque se eu tenho duas bactérias, olha que nomezinho bonitinho que ele botou aqui, ó, masculino e feminino. Alguns livros colocam bactéria doadora, bactéria receptora. Interessante. Então, a bactéria masculina, através dessa ponte citoplasmática, um pelo sexual, que é a modificação daquela fímbria que a gente viu na figurinha, permite a comunicação temporária entre as duas. E nessa ponte ocorre o quê? A transferência desse pedacinho de DNA de uma bactéria para outra. Esse pedacinho chama-se plasmídio. O que vai acontecer após a separação dessas duas bactériazinhas? A bactéria doadora, concorda comigo? Nada de novo. Ela simplesmente doou um pedacinho do DNA dela. E a bactéria receptora? Opa, interessante. Geneticamente falando, ela está o quê? Diferente. Permitiu variabilidade. Eu recebi um pedacinho do DNA de uma outra bactéria. Vantagem para mim. Alguma ideia? Qual seria a vantagem para essa bactériazinha que recebeu esse plasmídio? Quer ver um exemplo muito interessante? Resistência a antibióticos. Coisa atual, coisa recente. É uma variedade nova de bactérias que surge e você utiliza os antibióticos que a gente tem disponível, que são a classe de medicamentos para o combate às bactérias, e não surte efeito. Como que surgiu essa resistência? Como é que essa bactéria adquiriu essa resistência? Um dos mecanismos que eu posso usar para explicar é esse aqui, ó, o processo de conjugação. Tranquilo? Um pouquinho para frente? Então vamos lá, gente. Esse aqui é para fechar o nosso slidezinho último, porque o nosso tempo está exatamente faltando um minutinho. E a importância delas? Importância das bactérias para nós humanos ou para o meio como um todo. Primeiro, eu botei a palavra difícil para te chamar a atenção. Eu podia, no lugar de bactérias saprófitas, colocar bactérias decompositoras. Mas cuidado, numa prova de vestibular pode aparecer a palavrinha saprófita para ver se o cara realmente manja do conteúdo. A bactéria saprófita, você podia pensar os dois aspectos dessa decomposição. O lado negativo, quando estraga o alimento. Por que você tem todo o cuidado de guardar bonitinho, fechar a sobrinha do almoço? Bota lá, fechadinho, tampa, geladeira. Certo? Com a intenção que quando chega a noite, para não dar trabalho, tira a sobrinha do almoço, dá uma esquentadinha, está pronta a refeição. Certo? É bem provável que você, num dia quente principalmente, você não vai deixar aquela sobrinha sobre o fogão, porque quando você chegar de noite e for levantar a tampa, que fedor! Já está acontecendo o quê? A decomposição. Como a gente fala no popular, o alimento está estragado. Ok? Do ladinho, por que eu botei aqui um esgotinho? Porque eu poderia pensar no lado positivo. Estação de tratamento de esgoto, onde as bactérias, vou falar brincando, tá? Come o cocô. Matéria orgânica, limpando essa água. Ok? Embaixo, opa. A gente não fez um comentário agora há pouco dos vírus que causam doenças, os vírus parasitas. Nós também temos bactérias parasitas. Então, existem várias doenças ligadas às bactériazinhas. Olha o que a gente falou agora há pouco ali nas figurinhas anterior. Lembramos da tuberculose, cólera. Certo? Do ladinho, importância da indústria alimentícia e farmacêutica. Sabe por que eu coloquei aqui, ó, uns materiais de laboratório e tal, pesquisa, para te lembrar da importância das bactériazinhas na fabricação de certos medicamentos. Olha a importância hoje da genética, de você manipular geneticamente um ser para ele começar a produzir alguma substância para o nosso próprio benefício. No cantinho, indústria alimentícia, pois, processo de fermentação. As bactérias podem ser úteis na fabricação de certos alimentos e bebidas. Embaixo, simbiontes. O que é isso? Simbiose. Vida em união, vida em conjunto. Benefício dessa associação. Por que eu coloquei aqui o cupinzinho? Não estou pensando no lado negativo do cupim destruir a madeira da tua casa, não é isso? Só que no intestino do cupinzinho, para ele poder digerir a celulose da madeira que ele come, ele precisa de bactérias no seu trato digestivo. E nós, humanos, está aqui no cantinho, a última figurinha, no nosso intestino, não vai pensar que toda e qualquer bactéria que está no nosso trato digestivo é prejudicial. Muitas estão em simbiose, nos ajudando no trato digestivo, no processo de digestão. Tranquilo, gente? Joia? Então,
Aula de hoje, revisamos dois grupos importantes, o grupo dos vírus e o primeiro grande reino que foi Monera. Nossa próxima aula, continuaremos na nossa sequência para revisar todos os grandes grupos. Ok, gente? Um abraço, até a próxima aula.